Das areias eternas do deserto, ergueu-se uma das civilizações mais enigmáticas e fascinantes da humanidade, o Antigo Egito. Durante milhares de anos, faraós governaram como deuses vivos, ergueram monumentos colossais e deixaram mistérios que ainda hoje intrigam cientistas e exploradores. Mas, como um povo que nasceu às margens de um rio no meio do deserto conseguiu construir uma civilização que atravessou 3.000 anos de história? A resposta está no coração do Egito, o rio Nilo. Heródoto disse: o Egito é um presente do Nilo. E ele tinha razão. As cheias anuais traziam o limo fértil que transformava a areia em campos de trigo e cevada. Esse ciclo deu origem ao primeiro calendário agrícola e garantiu a sobrevivência do povo. As margens do Nilo eram tão ricas que pequenas aldeias cresceram, transformando-se em sociedades organizadas, dando início ao período pré-dinástico. Antes das pirâmides e dos templos, o Egito era formado por tribos agrícolas. Eles aprenderam a domesticar animais, construir casas de barro e caçar com armas de pedra. Artefatos como vasos, joias e cerâmicas mostram que, já naquela época, havia uma cultura complexa. Com o tempo, surgiram dois grandes territórios: Alto Egito, ao sul, onde o Nilo é mais estreito; Baixo Egito, ao norte, no fértil delta. Esses dois mundos eram rivais, até que um faraó mudou o destino do Egito para sempre. Por volta de 3.100 anos antes de Cristo, o rei Narmer, também chamado de Menés, unificou o Alto e o Baixo Egito. Ele criou a coroa dupla, símbolo de poder absoluto sobre as duas terras. Essa foi a primeira vez na história que um Estado centralizado surgiu, com leis, religião e cultura unificadas. Nascia, assim, a Era dos Faraós. Foi nesse período que o Egito construiu os monumentos mais icônicos da história. O faraó Djoser, com a ajuda do arquiteto Imhotep, ergueu a primeira pirâmide de degraus. Mas foram os faraós da quarta dinastia, Quéops, Quéfren e Miquerinos, que deixaram seu legado eterno em Gizé. As pirâmides eram mais do que tumbas, eram portais para a eternidade. Cada bloco de pedra, cada alinhamento astronômico tinha um significado religioso. E até hoje, cientistas debatem como conseguiram tamanha façanha sem tecnologia moderna. Depois da glória, veio a crise. Secas prolongadas e disputas internas enfraqueceram o poder dos faraós. O Egito se fragmentou em pequenos reinos e entrou em um período de instabilidade. Mas essa não seria a última vez que o Egito renasceria. O Egito voltou a prosperar. Faraós como Mentuhotep II reunificaram o país e trouxeram estabilidade. Foi um tempo de grandes obras hidráulicas e expansão territorial até a Núbia. Mas o poder não durou para sempre. O Egito foi invadido por povos estrangeiros, os Hyksos, que introduziram cavalos e carros de guerra. O Egito se ergueu mais poderoso do que nunca. Esse foi o auge de sua glória, riqueza e influência. Hatshepsut, a Tutmés III, chamado de Napoleão do Egito, conquistou vastos territórios na Ásia. Reino de Punt. Tutmés III, chamado de Napoleão do Egito, conquistou vastos territórios na Ásia. Akhenaton, o faraó herege, tentou impor o monoteísmo, cultuando apenas o deus Aton. Sua esposa, Nefertiti, se tornou símbolo de beleza eterna. Tutankhamon, embora jovem e de reinado curto, ficou imortalizado por sua tumba intacta, descoberta em 1922. Ramsés II, o Grande, ergueu templos colossais como Abu Simbel e assinou o primeiro tratado de paz da história com os hititas. Esse período foi o auge do esplendor egípcio. Com o passar dos séculos, o Egito enfraqueceu. Houve guerras internas, invasões de líbios, núbios, assírios, persas e, finalmente, gregos. No século IV a.C., Alexandre, o Grande, conquistou o Egito e fundou Alexandria, um centro de conhecimento que abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria. Depois veio a última dinastia, a dos Ptolomeus, descendentes de generais de Alexandre. Entre eles brilhou Cleópatra VII, a última rainha do Egito.
Ela tentou resistir ao poder de Roma, mas após sua morte em 30 anos antes de Cristo, o Egito se tornou uma província romana. O Antigo Egito durou mais de 3.000 anos, mais tempo do que separa os dias de hoje das pirâmides de Gizé. Foi uma civilização de reis-deuses, templos colossais e conhecimentos que moldaram o mundo. Matemática, medicina, escrita, religião. E mesmo após seu fim político, o Egito nunca morreu. Seus símbolos, seus deuses e suas obras continuam vivos até hoje, inspirando filmes, livros e sonhos. Das margens do Nilo ao topo das pirâmides, o Egito Antigo é um lembrete eterno de que o ser humano sempre buscou algo maior que a própria vida: a eternidade.